Mas eu quero que você guarde aí no seu coração, para o seu crescimento, essa alegria produzida pelo Espírito Santo em nós, ela é supracircunstancial. Como explicar, pastor Erlessandro, o que é algo supracircunstancial? Algo que está acima das circunstâncias, irmão. A nossa alegria, ela não é fabricada por momentos. Quem já viu aqui aqueles bonecos de posto que tem um dispositivo dentro dele soprando um vento e ele está balançando os braços? Quem já viu? Levante a mão. Aí se puxar a tomada e desligar o vento ali, o que é que acontece? Ele murcha. Tem gente daquele jeito, que a alegria dele é daquele jeito ali. Ligou alguma coisa que agrada, colocou uma música que agrada, contou uma piada que agrada, ele se anima, se levanta. Desligou, ele murcha. Aí você encontra na segunda-feira, ele está animadão. Mas na terça-feira o chefe disse uma coisa que ele não gostou, aí ele murcha de novo. Na quinta-feira a pregação foi uma pregação de promessa, de porta aberta, ele vibrou muito. Mas no domingo teve um ensino sobre caráter, aí ele murchou de novo. A alegria produzida pelo Espírito Santo, irmão, ela não é dessa forma intermitente. A alegria produzida pelo Espírito Santo, ela é supracircunstancial. Somente dele, mais ninguém. Seja o... Aleluia. Se Deus fizer, a gente está alegre, não é? Então vamos lá. Se Deus fizer. E se o contrário? Ele é Deus. Tem doença, mas o crente continua alegre. Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é. Sempre será Deus. Amém? Quem está no culto, levante a mão e diga glória a Deus. O fruto do Espírito nos leva a ter uma alegria supracircunstancial. Eu vou lhe mostrar na Bíblia, o apóstolo Paulo nos dando aqui uma aula do que é ter alegria em todas as circunstâncias. Você não precisa de uma piada imoral. Tem gente que quando ele quer uma alegria, ele vai procurar aqui um humorista. Aí o camarada conta piada lá sobre política, sobre infidelidade conjugal, sobre religião. Aí ele ri e tal, né? Quebra princípios, desonra a Deus. Tem gente que precisa disso, só que é uma grande ilusão. Outros, quando querem uma alegria, vai lá na roda com os amigos, bebida, falam dos outros, mas é só ilusão. Depois o boneco do posto murcha e tudo volta ao mesmo vazio. Agora nós vamos ver, abra a sua Bíblia em 2 Coríntios 6, 4 a 10. Segunda de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Nós vamos lhe mostrar aí na Bíblia o que é alegria supracircunstancial. Glória a Jesus. Abra aí na sua... Depois que você lê esse texto aqui, o diabo não vai arrancar mais o sorriso do teu rosto. Quem acredita nessa palavra, diga amém. Porque o diabo está arrancando o sorriso de muita gente aí. Qualquer coisinha ele brinca com o sentimento das pessoas, né? Aí a pessoa fica lá, né, sendo uma vítima, sendo ali, só enxergando os problemas e tal, e está triste, e Deus não me ama, e eu não tenho isso. Nós vamos ver na Bíblia aqui agora o apóstolo Paulo nos dando uma aula do que é ter a alegria do Espírito. Quem encontrou 2 Coríntios 6, diga amém. Vamos para o versículo 4. Antes, como ministros de Deus, tornando-nos recomendáveis em tudo. Irmão, vamos pegar essa palavra aqui. Paulo está dizendo assim: vocês podem
confiar no meu ministério, em nós, ministros de Deus. Nós somos recomendáveis em tudo. Que você tocar aí, nós estamos bem diante de Deus. Eu acho isso aqui muito forte. Olha o que ele diz aí: tornando-nos recomendáveis em tudo. Primeiro, na muita paciência. Depois, nas aflições. Depois, nas necessidades. Terceiro e último lugar aí no versículo 4, nas angústias. Ô listazinha complicada, não é? A lista aí é difícil, irmão? O que é que você me diz? Aflição, necessidade e angústia. Diga comigo aí: aflição, necessidade e angústia. Vamos ver se essas coisas tiram a alegria desse crente aí. Vamos lá. Versículo 5, a lista piora. O que é que tem no versículo 5? Tem o quê? Açoite. O que é açoite? O que é açoite, Lucas Souza? Chicote. Chicote. Alguém aqui já foi açoitado? Só pela língua. Hoje é um açoite comum, é língua, né? Mas açoite mesmo assim, que alguém já pegou um açoite? Vara de acerola? Tangerina? Amém? Quem toma posse aí da palavra? Açoite, taca. A lista de Paulo. Depois do açoite tem o quê? Tem prisões. Alguém aqui já foi preso? Não precisa levantar a mão. Responda só na consciência, né? Já foi preso? O Mateus a gente sabe que já foi, porque eu já contei, a irmã já contou o testemunho dele para nós. Era na igreja, né? Ele chegava e se entregava, deu certo. Ele ama a casa de Deus, deu certo. Glória a Jesus. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui de prisões mesmo, propriamente dita: algema, cadeia, ferro. O que mais aí na lista de Paulo? Tumultos. O que mais? Aí, trabalhos, vigílias, jejuns. Aí no versículo 6 ele diz: na pureza, na ciência, na longanimidade, na benignidade, no espírito e no amor não fingido. Versículo 7, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda. Isso aqui não é política não. Isso aqui não é política não, viu? Isso aqui ele está dizendo em qualquer direção que ele tomar, ele tem a sua postura de servo de Deus e vivendo na dispensação da graça de Deus. Não é política não. Vamos lá, versículo 8, por honra e por desonra. Você sabia que uma pessoa correta pode ser desonrada? Pessoa correta pode ser desonrada, sim ou não? José era uma pessoa correta, José do Egito, mas ele foi desonrado. Ele foi preso, ele foi acusado, ele foi condenado. Então, nós não estamos livres das desonras. Vamos continuar meditando aí no texto. Por infâmia. O que é infâmia, irmão? É um mal falatório ao teu respeito. Pode acontecer isso. O contrário da infâmia, por boa fama. Como enganadores e sendo verdadeiros. Alguém pode dizer que tu é um enganador, mesmo tu sendo verdadeiro. Alguém pode atacar a tua reputação. Versículo 9, como desconhecido, mas sendo bem conhecidos. Como morrendo, eis que vivemos. Como castigados e não mortos. Agora o versículo 10, nós vamos arrematar aqui o assunto da alegria. Paulo diz assim: como entristecidos, mas sempre alegres. Diga comigo aí: entristecidos, mas sempre alegres. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, fez uma mistura de situações difíceis, como a desonra, como a blasfêmia, como o açoite, situações desafiadoras, como os maus comentários a respeito da nossa honra. A gente pode passar por isso, e tudo isso gerou um sentimento nele. É claro que nós ficamos tristes em algum momento da vida, irmão. A gente fica triste, a gente chora, a gente se lamenta, mas dentro dele, ele testifica aqui que existia uma alegria. Talvez a nossa mente não compreende. Como é que ele diz que está triste, mas diz que está sempre alegre? Porque alegria para ele aqui, queridos, não é simplesmente um sentimento circunstancial, é um estilo de vida.
Quando Paulo escreve aí o fruto do Espírito e ele fala da alegria, ele está falando, tem muita gente aí que anda com riso na cara, mas dentro, ele está te olhando assim, ele está sorrindo, mas dentro dele assim, ele está querendo te degolar, te esquartejar. Está sorrindo, mas dentro é ressentimento, dentro do coração está cheio de angústia. Mas o crente cheio de Deus, a alegria na vida dele é a presença do Espírito Santo. A alegria para nós não é uma situação, querido, é uma pessoa, e essa pessoa escolheu morar dentro de nós. A alegria na vida do crente é a presença do Espírito Santo. Será se tem alguém aqui nesta noite que tem essa pessoa bendita morando dentro de si? Cadê você que tem o Espírito Santo morando dentro de você? Será se o diabo amanhã de manhã vai arrancar essa alegria dentro de você? Ele não quer esperar até amanhã de manhã, estou logo lhe avisando. Se ele puder arrancar ainda hoje, ele tira esse testemunho, essa presença dentro de você. É por isso que a palavra de Deus diz assim: guarda o que tens, guarda o que tens. Então, a alegria como fruto do Espírito, eu estou explicando aqui, ela é supracircunstancial. Aprenda aí. Outra coisa sobre a alegria, você sabia que a alegria ela gera uma visão de fé? Deixa eu citar aqui um exemplo para você me entender. Tem gente que para cada solução ele encontra um problema. Você conhece alguém assim? Até numa bênção ele enxerga um problema. Tem um camarada que se tu der uma roça para ele, né? Diz, olha, essa roça aqui é tua. Ele diz, meu amigo, aí tem formiga demais, né? Meu Deus do céu, eu tenho alergia a maribondo. Aí essa roça todinha, né? Se tu der um terreno para ele diz, meu amigo, aí vai pegar umas 15 carradas de aterro, esse terreno é irregular demais. Tem gente que em cada bênção ele encontra um problema. Quem está no culto? Complete aí. Tem gente que para cada bênção ele encontra um problema. Tem camarada que nunca casou, porque toda mulher ele acha um defeito. Não, essa daí a perna dela é mais torta que a outra. Essa daí fala muito alto, essa daí fala baixo demais. Só que ele nunca vai achar uma perfeita. É ou não é verdade? Aí vai morrer, já nasceu viúva esse tipo de gente, né? Porque cada situação que surge, mesmo que seja favorável, mas ele encontra um defeito naquilo ali. A comida está salgada, no outro dia está insossa, o som está alto, no outro dia o pastor falou baixo demais, e assim vai indo. Mas a alegria de Deus em nós, ela encontra uma bênção mesmo em cada problema. Surgiu um problema, não é que eu estava precisando orar mais, Deus está preocupado comigo, e Ele criou isso aí para mim orar mais, e eu vou aproveitar esse problema para me aproximar dEle. Aleluia. Mas fulano não gosta de ti. Oh meu Jesus, é a oportunidade de eu melhorar, mas eu vou orar por ele, eu vou orar por esta vida, porque ela é preciosa. Você percebe que o apóstolo Paulo citou aqui uma série de coisas. Irmão, tem gente que na metade dessa lista de Paulo aqui já estava no remédio controlado, prisão. Outro dia eu conversei com um cidadão e ele mostrou a cabeça dele para mim e estava faltando cabelo assim numa parte, não era calvície natural não. E ele disse, pastor, eu passei 6 meses preso e eu saí da cadeia, mas a cadeia não saiu de mim, eu estou no remédio até hoje, foi a pior experiência da minha vida, o meu cabelo inclusive ainda hoje cai por causa disso. Na metade da lista de Paulo aqui tem muita gente no remédio controlado, mas Paulo está dizendo, eu estou sempre alegre, bendito seja Deus. Eu quero crer que nesta noite Deus está colocando essa fibra na tua vida, em nome de Jesus Cristo. Coisa triste, meus irmãos, é você estar num ambiente com um pessimista, é você casar com um pessimista, né? Namorar com um pessimista, trabalhar com um pessimista. O pessimista, ele desce da posição que Deus colocou ele. Você sabia disso? Quem está lembrado dos espias que foram olhar a terra prometida? Quem tá lembrado? Vocês estão lembrados? Já leram isso na Bíblia? Os homens lá que Moisés mandou, entre eles estava Josué e Caleb. Quando eles voltaram para dar o relatório,
Eles se compararam a que animal? Gafanhoto. Eles se compararam a gafanhotos. Nós éramos como gafanhoto. A síndrome do gafanhoto. Só que tinha dois crentes ali, irmão, que tinha a visão da fé. E enquanto os outros estavam olhando para os gigantes, eles estavam olhando era para o tamanho dos cachos de uva. Tem gente que você chega, ele está assombrado. Ele viu um vídeo no celular. Não, porque o anticristo apareceu lá na frente da ONU. Porque o anticristo apareceu não sei aonde. É um desespero, né? Tem gente que se impressiona com qualquer coisa. Mas o crente fiel, ele está vendo mesmo os problemas da vida, ele está vendo ali o cacho da uva. Rapaz, aqui vai brotar uma planta aqui, o negócio aqui vai ser bênção. Isso aqui é um terreno velho, abandonado, mas eu estou vendo aqui a minha casa, os meus sonhos, eu estou vendo aqui as minhas orações serem respondidas. Amém ou não amém? Graças a Deus. Então a alegria do crente, a alegria como fruto do Espírito, ela é uma fonte de visão de fé. Você enxerga as coisas de uma melhor forma possível. Olha aí na sua Bíblia o Salmo 119, versículo 16, para você ver algo que provoca. Tem crente aí amarrado velho, cara feia, triste, né? Todo murcho velho, como diz no Nordeste, labrocheiro. Labrocheiro é alguém que não tem ânimo nem para se arrumar. Me arrumar para quê? É a mesma culto, a mesma igreja, tem nada diferente. Se arruma para aparecer com gente, irmã, que a senhora está feia demais. Se arruma, meu irmão, para aparecer com gente. Você não pode, né, ter a estima tão baixa assim de se abandonar. Tem uma coisa que gera alegria no crente, está na sua casa. Só que tem muita gente que não está consultando essa fonte. Salmo 119, versículo 16. Quem encontrou? Encontrou, meu filho? Como é que diz aí na tua Bíblia? Lê bem alto. Alegrei-me nos teus estatutos. E o que é que me diz mais o texto? Não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Não me esquecerei da tua palavra. Sabe uma coisa, irmão? Levante a sua Bíblia aí para me ver quem trouxe. Levante. Vamos ler a palavra de Deus. Hoje eu perguntei aqui uma pergunta bíblica agora. A maior luta para sair uma resposta. Estamos numa geração às vezes doente, triste, amarrado. Mas a Bíblia que está lá na tua casa, na estante, no teu quarto, na cabeceira da cama, é fonte de alegria. O salmista diz: eu me alegrei ao ler os teus estatutos e eu não me esquecerei da tua palavra. Bendito seja Deus para sempre. Você pode dizer aí para o vizinho: lê a Bíblia que tu te alegra. Lê a Bíblia que tu te alegra. Lê a Bíblia que tu te endireita. Essa tua cara vai se ajeitar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. A verdadeira alegria, a alegria do Espírito, irmão, ela é uma alegria altruísta. Como é a alegria altruísta? Você se alegra com a bênção do outro. Tem gente que se incomoda quando o outro é abençoado. Tem gente que se incomoda até quando alguém levanta a mão para dar uma oferta na igreja. Tem um que talvez não tenha o coração aberto, a mesma generosidade. Fulano está ofertando é para se amostrar. Existe esse tipo de coisa. É falta da alegria de Deus na vida. Porque às vezes eu não estou tendo aqui para ofertar, mas o Marcos teve, levantou a mão, glória a Deus pela vida dele, hoje Deus abençoou ele, e ele pôde ajudar a comprar o cimento. Mês que vem Deus me abençoa, vai ser a minha vez. Aí o irmão ali casou, aí o jovem aqui ainda não casou ainda, mas ele está feliz ali que o outro casou. Eu fui para o teu lado, não foi, Lucas? Não foi planejado não, irmão. Aconteceu acidentalmente, né? Acidentalmente. Mas ele está feliz pelas conquistas. Sabe por que tem muita gente travado? Olha, irmão, Deus pode estar te dando aqui uma grande senha. Tem muita gente travada hoje, irmão. É porque não é feliz com as bênçãos que estão sendo derramadas na vida do outro. Tem pessoas que adoecem quando vê o outro crescer na vida. Que esse espírito de rivalidade, revanchismo, caia por terra em nome de Jesus. Que a gente glorifique a Deus quando o meu irmão for abençoado, a minha irmã for abençoada. Aleluia. Sabe o que é que a alegria como fruto do Espírito gera? Pensamentos suaves.
pensamentos suaves. Provérbios capítulo 10, versículo 28. O que o justo almeja redunda em alegria. O justo não deseja nada que vai dar problema para ele, né? O justo olha para aquilo ali, rapaz, não é o momento de eu ter aquilo ali não é? Não é o momento. Tem gente querendo comprar o carro sem tirar a habilitação, ou seja, está desejando algo fora de ordem. Ele quer ficar ilegal, ele quer ser parado, ele quer pagar propina, ele quer subornar, ele quer corromper e ser corrompido. Porque se nós somos luz, somos cidadãos dos céus nesta terra, então você vai andar, você vai procurar andar dentro daquilo que é correto. Tira a habilitação, vai por parte, aí você está preparado, aí pode fazer campanha. Agora tem gente fazendo campanha: Deus, me dá um carro. Aí ele quer um carro, mas na hora que ele vê uma ambulância, aí ele pensa que é a polícia, ele já quebra aqui numa esquina, sobe na contramão. Aí está pedindo, está pedindo para Deus: Deus me dá, mas não quer fazer a bendita da habilitação. Quer ficar dando um cafezinho por guarda aqui e acolá. Dá um cafezinho. Uma hora você topa um que não toma café. Aí o guincho vai levar o seu carro. Então, o justo, ele tem pensamento suave, porque a alegria de Deus na vida dele faz ele ter pensamentos suaves. Ele não é carregado de remorso, né? Ele não é carregado de ressentimento, porque a alegria de Deus está na vida dele. Essa alegria é fruto do Espírito. Amém ou não amém? Amém. Aleluia. A outra palavra que nós reservamos para hoje foi a paz. E a paz está na saudação de boa parte das igrejas evangélicas. Nós da Assembleia de Deus popularizamos no Brasil o famoso a paz do Senhor. A paz do Senhor. Tem uns crentes meio desconfiados que eles falam bem rapidinho assim, né? Passou, né? Mas é a paz do Senhor. Aí nós temos outras igrejas que dizem graça e paz. Tem uns que dizem paz de Deus, outros dizem shalom. Mas tem muitas pessoas que a paz está só na saudação mesmo, porque dentro do seu coração eles não têm a paz como fruto do Espírito. E a paz como fruto do Espírito, ela é uma construção também. Ela é uma construção. E eu quero citar de início 2 tipos de paz que existem. Quantos tipos? 2. Primeiro tipo, paz de Deus. Qual é o primeiro tipo que existe? Paz de Deus. Segundo tipo é a paz com Deus. Qual é o segundo tipo? Paz com Deus. Tem gente que tem a paz de Deus, mas não tem a paz com Deus. Tem pessoa que está numa família, aí tem alguém ali que é crente, aí a pessoa se comporta bem, cria um ambiente de paz, ora, Deus, que a minha família tenha paz. Aí tem alguém ali ímpio, que peca, que não agrada a Deus, que não quer se converter, mas está desfrutando da paz de Deus, só que não tem paz com Deus, porque a paz com Deus está lá em Romanos 5, verso 1. Qual é a referência? Olhe bem na sua Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 1. Olha aí. Sendo, pois, justificados pela fé em Cristo, temos paz com Deus. Para ter paz com Deus só tem um jeito: é aceitar Jesus como Salvador. Tem gente que tem a paz de Deus, mas não vai ser salvo. Tem gente que tem a paz de Deus, que a mãe dele está lá para se acabar nos pés do Senhor. Jesus, guarda o meu filho. Senhor, tem misericórdia da minha nora, tem misericórdia da minha cunhada, tem misericórdia do meu vizinho. Aí Deus vai e atende. Quantos acreditam que Deus ouve a oração do seu povo? Deus atende, Deus abençoa, dá uma boa viagem. Tem um bocado de filho desobediente aí que eles sabem: rapaz, eu estou desfrutando isso aqui por causa da oração da minha mãe. Tem um bocado de filho desobediente que sabe disso. A oração do meu pai, né? Outro dia um camarada aqui da cidade que ia para a igreja, a nossa igreja aqui no início da Seadema aqui, nunca mais para a igreja. Aí eu topo ele na rua, ele me chama de meu pastor, mas não me obedece em nada. Eu lhe amo, mas não parece que me ama desse jeito, não atende um conselho. Aí outro dia ele me marcou aí no Instagram: eu sei que o Senhor ora por mim, as bênçãos de Deus na minha vida, eu sei que é as suas orações. Rapaz, faz um bocado de tempo que eu não oro por ele, deve ser efeito de uns 2 anos atrás, né? Aí eu lembrei e orei pelo bichinho de novo, para ele não ficar no vácuo, né?
Tem gente que está tendo a bênção, a paz de Deus, mas no dia do arrebatamento vai ficar na grande tribulação, porque não tem a paz de Romanos 5:1. Qual é a paz de Romanos 5:1? Como é que está na sua Bíblia aí? É a paz com Deus. Ter paz com Deus, você só consegue essa paz pelo sangue de Jesus Cristo. Se arrependendo dos seus pecados, aceitando a Jesus como Salvador, aí você tem paz com Deus, aleluia. Tendo a paz com Deus, necessariamente você vai ter a paz de Deus. E a paz de Deus, meus irmãos, não é a ausência de conflito. Eita pastor, eu passei por um problema, está uma situação conflituosa, não quer dizer que você não tenha. A paz que o Espírito Santo gera em nós, não quer dizer que você vai viver sem conflito. Quer dizer que você vai ter uma postura diferente no meio do conflito. Eu vou dizer de novo, a paz que o Espírito Santo tem para nós, não quer dizer que não vai ter mais problema na tua vida, quer dizer que tu vai ter uma postura diferente no meio do problema, no meio da crise. Um vai puxar o facão no meio da crise, outro vai xingar, outro vai ofender, mas você vai ser um ponto de equilíbrio para a glória de Deus, que você tem a paz do Espírito Santo dentro de você. Você tem a paz do Espírito Santo dentro de você. Aleluia. É isso. Essa paz, senhoras e senhores, ela é o oposto do ódio. Oposto do ódio. É o oposto da desavença. É o oposto da contenda. Quem está com a Bíblia aberta em Gálatas 5? Gálatas 5. Quem está com a Bíblia aberta aí? Amém. Vamos para o versículo 20. Quais são os dois primeiros pecados do versículo 20? Quais são? Idolatria e feitiçaria. São pecados religiosos, espirituais. Agora nós temos aí uma sequência de pecados sociais, de relacionamento. Qual é o primeiro? Inimizade. Depois, o que é porfia, irmão? O que é porfia? O que é? É disputa. Disputa. Depois, o que é que tem? Versículo 20. Inimizade, porfia. Depois de porfia é o que? Emulações, o que é? É ciúme. Tem que ter ciúme. Ciúme na empresa, ciúme na família, ciúme na igreja. Ah, o pastor só visita fulano de tal, né? Ah, o pastor só dá oportunidade para fulano. Ciúme, emulações. Depois de emulações nós temos o que? Iras, pelejas e dissensões. Tudo isso aqui, irmãos, é combatido e é vencido quando o crente tem a paz do Espírito Santo dentro dele. Aleluia. A confusão chega até ele, mas ele é o primeiro que vai falar: Deus é o Senhor dessa igreja. Isso aqui não pode prosperar aqui dentro não. Aqui quem manda é Deus, quem manda é o Espírito Santo. Vamos orar, porque esta obra é de Deus e o inimigo quer destruir. O crente que tem a paz do Espírito Santo, é ele que acaba com a contenda. Ele não joga gasolina não, né? Porque a pessoa, quando toma a decisão de fazer isso e manda a provocação, é porque já deixou de servir a Deus faz dia, não quer ser crente. Não precisa de pastor não, irmão. Não precisa não, tá? O camarada, o médico dá recomendação: não fume, não coma isso. Você fez a cirurgia, não faça estripulia, vai quebrar os pontos, você vai abrir isso aqui, vai morrer. Aí o camarada faz a estripulia dele lá e manda o recado: olha médico, eu fiz isso e isso, eu quero ver o que é que tu vai dizer. O médico disse: não é mais comigo não, fica ali no departamento do lado, é na funerária agora que vai resolver teu caso. Viu? Continua. Então é isso. Nós estamos na igreja, pastor na igreja é para ajudar quem quer, quem precisa de ajuda, quem reconhece que precisa de um apoio espiritual. Agora quem está jogando isca assim, está jogando no time contrário. Agora quem tem a paz de Deus, ele é uma bênção. Coisa boa é você estar no lugar onde tem alguém que tem a paz de Deus. Coisa boa é você fazer um negócio com alguém que tem a paz de Deus. Oh, aleluia. E a minha oração é que essa paz envolva a cada um de nós que estamos aqui. Quem aqui tem Jesus na vida? Quem tem Jesus na vida?
quem tem Jesus na vida. Está escrito em Isaías capítulo 9, versículo 6: eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Oh glória! O diabo não vai arrancar a nossa paz, porque a nossa paz não é um sentimento, a nossa paz é uma pessoa, é Jesus Cristo que está vivo dentro de nós. Bendito seja Deus para sempre. Amém ou não amém? Eu vou dar aqui alguns exemplos de paz. O apóstolo Pedro foi preso no capítulo 12 de Atos. Qual capítulo? Ele foi o quê? Preso. Ele foi preso. E tinha outro preso com ele, que foi chamado, a senha chegou primeiro. Quem era o outro preso que a senha foi chamado? Tiago. Qual foi a senha? A senha para ir para a glória, para morrer. Tiago morreu ao fio da espada. Todos nós aqui temos uma senha, irmão. Você sabia disso, né? E houve um silêncio por quase meia hora, né? Na hora da senha. Tiago foi morto ao fio da espada. Aí Herodes guardou Pedro para apresentar no período da Páscoa. Aí a Bíblia diz que na véspera, está lá em Atos 12, na véspera, irmã Roserli Pires Souza, Roserlei, na véspera do Pedro ser apresentado para ser morto, ele estava num lugar, tinha 16 soldados guardando ele, algemado, preso, amarrado, dentro da cadeia. Sabe como é que Pedro estava? Quem sabe como é que ele estava? Estava dormindo. Irmão, quem aqui, irmão, é que dorme sabendo que vai morrer no outro dia? O camarada está caçando um meio de se soltar. O camarada pode ver que não tem chance nenhuma, mas ele vai ficar passando a noite todinha sujigando. Ele vê que não arrebenta aquela corrente, mas ele fica ali sonhando. Pedro, pós-Pentecostes, não era mais aquele homem agitado, ansioso lá, que Jesus tratou. Ele era alguém que tinha a paz de Deus, bendito seja o nome de Jesus. A morte estava batendo na porta, era outro dia, o dia da morte, mas ele estava dormindo, e a sua paz chamou a atenção de Deus. A igreja estava orando por ele. A Bíblia diz que um anjo do Senhor entrou ali naquela cadeia, tocou no lado de Pedro. Pedro se levantou, as correntes caíram, os guardas não perceberam. A Bíblia diz que Pedro não sabia se era real ou se era uma visão, um sonho. Quando eles chegaram no último portão, a Bíblia diz que o portão se abriu, sem o auxílio de ninguém, automaticamente se abriu, e Pedro despertou ali daquela experiência, já livre para a glória de Deus. Agora deixa eu te dizer algo, Pedro não foi livre depois que saiu da cadeia, ele já estava livre, tinha uma algema nas suas mãos, mas ele estava livre com a algema, tinha ali cadeados trancando em todas as direções, mas ele já estava livre. Aquelas prisões, aquelas correntes não representavam nada, porque a liberdade nele era a paz, o Espírito Santo que estava dentro da sua vida. Oh glória a Jesus, bendito seja Deus. Quer outro exemplo da Bíblia, irmão, de paz, de gente que tem paz? Vou mexer com morte de novo. O rei Nabucodonosor determinou que todos os sábios da Babilônia fossem mortos, porque ninguém descobriu o sonho dele e nem a interpretação. E aí o capitão da guarda era Arioque, e Arioque saiu para matar os sábios da Babilônia, e entre os sábios estava Daniel e os seus 3 amigos, e ele chegou na casa de Daniel com a sentença de morte. Sabe como foi que Daniel atendeu ele? Diz a Bíblia que Daniel o atendeu avisada e prudentemente, ou seja, com educação, com gentileza, com paz, pediu tempo, e Arioque deu tempo a ele, levou ele ao rei, e ele pediu tempo para orar, e ele chamou os seus amigos para orar, para uma aliança de oração. E quando eles estavam orando, glória a Deus, a Bíblia diz que Deus revelou o sonho e a interpretação do sonho para Daniel, porque Deus é Deus de resposta. Aleluia. Mas ele tinha a paz de Deus. Tem gente hoje, meu Deus do céu, se você disser assim, eu quero falar contigo daqui a pouco, aí o camarada, meu Deus, o que é que a irmã quer falar comigo? Aí não dorme mais. Será se eu disse alguma coisa? Será se ela vai me bater na minha cara?
Teve um cidadão que o carro furou o pneu no meio do nada, chovendo. Aí ele viu uma casa ao longe, e ele disse assim: eu vou lá para ver se tem um macaco emprestado, para me pedir um macaco emprestado para tirar esse pneu. Aí ele disse assim: rapaz, o cara vai me tratar mal, eu chegar na casa dele chovendo, 1h dessa da madrugada. Ele já começou a imaginar. Disse: não, mas se ele falar alto comigo, eu falo alto com ele também. Já começou a planejar uma briga. Não, se ele não me emprestar, eu mando ele se arrebentar, não é só ele que tem macaco aqui. O cara já foi criando uma situação. Quando ele bateu na porta que o cara abriu, ele disse: não preciso não, meu amigo, não é só você que mora aqui nesse lugar não. E voltou, sem nada na mão. Tem gente assim, irmãos, que fica imaginando coisa, perde a paz, não dorme, fica imaginando tragédia, mas vai se acabar, vai morrer, e agora? Né? E o tempo? Mas o crente que tem o Espírito de Deus, ele tem a paz de Deus na sua vida. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém ou não amém? A paz de Deus vai guardar o vosso pensamento, vai guardar o teu entendimento, o teu coração, o teu sentimento. Ainda nesse texto nós temos a palavra longanimidade, que é sinônimo de paciência. Eita, meu irmão, como é que vamos falar sobre paciência agora, né? Será que ainda existe um ser humano na terra nos dias de hoje que tenha paciência? Deixa eu dizer aqui para começar a finalizar, o que não é paciência, o que não é. Primeira coisa que não é paciência, que tem gente que acha que é preguiça. Tem gente que é preguiçoso, aí pergunta para a mulher dele: por que fulano não fez? Não, é porque ele é muito paciente. Não, irmão, não é paciência, não, é preguiça. Não pode confundir preguiça com paciência. Às vezes, por que essa irmã não fez isso ainda? Não, é porque ela é uma mulher assim muito paciente. Então, não é paciência, irmã. Não pode confundir paciência com preguiça. Outra coisa que não é paciência: irresponsabilidade. Às vezes o cidadão, ele não tomou uma providência de segurança na sua casa, tem um fio, tem uma coisa ali que pode matar todo mundo, e ele é irresponsável. Mas aí não, é porque é uma pessoa muito paciente. Irresponsabilidade não pode ser confundida com paciência. Outra coisa que não pode ser confundida com paciência é omissão. Deixa eu colocar o pastor aqui na cena. Tem gente que coloca o rebanho em ameaça. Aí diz assim: não, o pastor não pode me atacar não, porque ele tem que ser um exemplo de paciência. Só que não podemos confundir omissão com paciência. Eu vou contar um exemplo bíblico. Atos capítulo 13. Qual capítulo? 13. Tinha um novo convertidozinho, irmão, um novo convertido, procônsul Sérgio Paulo. Novo convertido. O apóstolo Paulo cuidando dele, ele pelejando para ele vingar na fé. Aí chegou um tal de Elimas e começou a puxar o cara da obediência. Não obedece isso aí não. Não, Paulo está errado, não é desse jeito aí não. Aí Paulo podia ser paciente, né? Não vou dizer nada não. Como foi que Paulo reagiu? Quem já viu na Bíblia? Atos capítulo 13, versículo 10. Ó filho do diabo. Foi assim que Paulo chegou logo para o camarada, ameaçando um crente novo convertido, prejudicando o crente, ia prejudicar aquele crente, prejudicar a espiritualidade. Aí Paulo diz assim: filho do cão. É só olhar na sua Bíblia, Atos 13, 10. Cheio de toda malícia e todo engano. Então deixa eu dizer uma coisa aqui: o pastor tem que proteger o rebanho. Se chegar alguém tomando gosto, prejudicando, tirando a boa ordem do trabalho, o pastor não pode ser omisso. Omissão não pode ser confundida com paciência. Tem que ser enérgico, proteger. Isso aí é heresia. Isso é safadeza dessa irmã, safadeza desse camarada. Sai desse grupinho, não ouve essa pessoa. A liderança tem que se posicionar. Isso é uma questão de posicionamento. Feito essas observações,
Eu finalizo dizendo que a paciência como fruto do Espírito é a capacidade que você tem de sofrer aflições e não perder a sua fé. Provocações que você não pode resolver no dia a dia, no trabalho. Alguém lembra de Ana e Penina? Aquilo ali era um problema que Ana não tinha como resolver, mas Penina a provocava. E ela pacientemente aguardou o agir de Deus e foi se reclamar na presença gloriosa de Deus. E Deus atendeu a sua oração. Amém ou não amém? Então a paciência é a capacidade de suportar em amor. A Bíblia diz que é para a gente suportar uns aos outros em amor, né? Eu não estou falando aqui do atrevimento, mas dos erros que acontecem, irmão. Acontecem erros por palavras mal colocadas. Aonde tem ser humano vai ter isso, mas o crente que tem o fruto do Espírito, ele tem a capacidade de aguardar as coisas se encaixarem. Aleluia. Ele não anda carregado de ódio. Se ele foi ofendido, ele responde com oração, ele vai vencendo, ele vai rompendo, e Deus se responsabiliza pela sua causa. Bendito seja o nome de Deus para sempre. Eu vou citar duas ilustrações e aqui eu encerro. Nos Estados Unidos havia um doutor chamado Spafford, crente. A sua esposa fez uma viagem e ele soube que naquele navio, que a sua esposa e as suas 4 filhas tinha acontecido um acidente. E ele recebeu um telegrama da sua esposa, e o telegrama dizia assim: estou viva, porém só. Foi a pior notícia que ele havia recebido na sua história. As suas 4 filhas morreram naquele naufrágio. E quando ele chegou ali no local onde aconteceu aquele naufrágio, que ele foi encontrar sua esposa ali naquela região próxima, que mostraram a direção aonde suas filhas haviam morrido, ele compôs um poema que é lembrado pelos crentes norte-americanos até hoje. Há muitos anos isso aconteceu. E naquele poema ele dizia: a minha alma está bem com Deus. A minha alma está bem com Deus. Irmãos, não é que ele não estava sentindo dores, tristeza, não. Mas havia nele uma capacidade vinda de Deus, de não murmurar e de não perder a sua fé. Bendito seja Deus para sempre. Nós precisamos dessa graça sobre nós, porque hoje as pequenas iscas do maligno roubam a nossa paz, roubam a nossa paciência, mas quem tem o Espírito de Deus na vida, continua vencendo para a glória do nome de Jesus. Ele creu ainda que não via, e assim a fé não foi em vão. É feliz quem segue fielmente na tribulação, é paciente, esperando no seu Salvador. Aleluia! Quantos podem adorar a Deus nesta noite? Você pode dizer assim: Senhor meu Deus, sem a tua ajuda eu desisto da fé, eu murmuro, eu perco a minha paz, mas faz uma obra em mim. Aleluia. Quantos podem clamar? Diga para ele: faça uma obra em mim, Senhor, opera na minha vida, opera no meu coração, em nome de Jesus. Faz o Espírito, através do teu Espírito em nós, faz uma obra, gera o teu caráter, gera o teu fruto em nós, para a glória do teu santo.